Bom, pessoal, mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, e você que está acompanhando a gente aí nas aulas, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sino para não perder as novas aulas, e também você, de repente, viu essas aulas e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para poder acompanhar todos os conteúdos das nossas aulas e de outros vídeos que estamos produzindo aqui no canal, né? E você que está vendo essa aula pela primeira vez e não viu as aulas anteriores, você pode continuar assistindo essa aula, não tem problema. Mas se você quiser acompanhar todas as aulas, você vai na nossa playlist que está no nosso canal. Lá na nossa playlist está escrito lá Introdução à Teologia. Você vai verificar todas as aulas que já aconteceram e por meio dessa playlist você vai ver todas as aulas que estiverem completas aqui no canal. As aulas futuras vão estar lá na playlist também. Portanto, após essas informações, quero deixar algo claríssimo aqui para você não se esquecer de conferir os nossos materiais na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo nós temos os materiais ali que vão auxiliar você em outros estudos. Tem materiais sobre os evangelhos, tem materiais ali de planner bíblico, vai ter um planner bíblico novo que vai estar lançando, mas o desse ano ainda está ativo lá, um planner bíblico de leitura. E você tem ali também outros materiais em e-book, materiais de conhecimentos gerais e materiais para você que quer vivenciar algo novo pela internet. Tem algumas dicas interessantes na descrição desse vídeo, então não perca por nada. Depois que você assistir essa aula, você conferir na descrição os nossos materiais. Bênção de Deus. Então a gente vai agora dar continuidade na nossa aula. Essa aula de hoje vai ser sobre a finalidade da teologia, e a gente vai tentar entrar um pouco sobre a questão do que é heresia e como que a gente identifica isso na Bíblia, para a gente lá na frente vai ter uma diferenciação entre o equívoco, né, interpretações equivocadas, interpretações ali que são, são apenas um erro teológico, mas que não é propriamente uma heresia. Então a gente vai conseguir diferenciar ali o que é uma heresia, o que é um equívoco teológico e tudo mais. Então vamos partir para a nossa aula, que vai estar no slide aqui. Então vamos para o nosso slide. Então a gente já está aqui no nosso slide agora, e aqui a gente vai conferir a finalidade da teologia, né? Se você vai perceber assistindo as outras aulas, as anteriores, que a gente está fazendo uma sequência para introduzir sobre a matéria da teologia. Por isso que é a introdução à teologia. Então, finalidade da teologia. Vamos ver 4 tópicos aqui. Logicamente que a gente poderia abordar bem mais, não é? Bem mais coisa sobre esse assunto. Mas vamos ver a finalidade da teologia resumida em 4 tópicos. Então, está resumido em 4 tópicos. Então, o primeiro tópico que a gente vai compreender é o seguinte. Número 1, a primeira finalidade da teologia. Logicamente, né, refrisando aqui, a gente está resumindo em 4 tópicos, e isso não significa que tem uma ordem específica, não é uma ordem, digamos assim, cronológica desse assunto. Vai ter professores, teólogos, livros que vão trabalhar a finalidade da teologia de uma forma, de um início diferente do que eu estou propondo. Mas, no geral, a ideia vai ser semelhante, não é? Vai ser semelhante. Ainda que uns comecem de um jeito, outros comecem de outro, mas a ideia geral é a mesma. Então, a finalidade número 1 da teologia é compreender melhor a relação sobre Deus e o homem, e também com toda a criação e o plano de Deus. Então, o que a gente quer dizer com isso? A primeira coisa é que a teologia é finalidade, ou seja, aquilo que é o alvo da teologia. Qual é a intenção de estudar teologia? Qual é o porquê de estudar teologia? Qual é o principal fator, a principal razão de estarmos estudando teologia? A primeira razão, ou seja, a primeira finalidade, que vai fazer a gente compreender que
devemos estudar teologia é que a teologia tem como proposta, ou deveria ter como proposta, tem que ter como proposta, nos levar à melhor compreensão sobre como nos relacionamos com Deus, como que é essa relação. Essa relação surgiu quando? Surgiu como? Partiu de quem? O começo dessa relação. A nossa relação com Deus é a mesma de quando começou? Ela teve alguma ruptura? Não teve? Essa relação, se teve uma ruptura, ela foi recuperada? Não foi? Se foi recuperada, como que ela foi recuperada? Por meio de quê? Por meio de quem? Como que está funcionando agora a dinâmica da nossa relação com Deus nessa recuperação, nesse novo início, não é? É por meio de alguma... se é por meio de alguém e por meio de alguma coisa, tem algo que rege isso, ou seja, compreendemos, né, que o que rege isso também, não é? Essa relação, ela é regida por meio de uma lei de Deus, não é? Que é hoje por meio da nova aliança. Essa lei de Deus, por mais que Jesus tenha cumprido a lei, não é? A graça, ela ainda tem lei. Então agora a lei é regida mediante o novo pacto, né? A nova aliança, que é a aliança da graça. Então a gente não está falando de cumprir as leis cerimoniais de Moisés, mas por mais que essas leis cerimoniais já tenham terminado, a gente não precisa mais de sacrifício, não precisa, né? Santo dos Santos, agora o Santo dos Santos é o Espírito Santo, o convívio, a oração com Deus, a gente já tem um acesso livre, o véu foi rasgado, né? Mas ainda tem lei, Então, o que rege esse novo relacionamento com Deus? Esse distanciamento que tem entre nós e Deus, não é? No que se refere à questão física. Deus está no alto sublime trono e nós estamos aqui. Então, como é que funciona essa relação de nós conversarmos com Deus e Deus nos responder? Como que a nossa oração é levada a Deus, se Deus está a anos-luz de distância e nós estamos aqui? Deus é espírito, nós, ainda que compreendamos que somos tricotômos, né? Ou seja, somos corpo, alma e espírito. E como é que a gente vai lidar com isso se Deus é espírito, a gente está na carne? Como é que a gente sente a presença de Deus? Como que funciona a nossa relação de pergunta e resposta, questionamento, Deus falar e a gente ouvir? Tá vendo? São diversas coisas que, logicamente, muitas dessas coisas não precisa de teologia para compreender, né? A simples ação de fé, de confessar Jesus como Salvador, estarmos lendo a palavra, buscando o Senhor em oração, em jejum, em propósito, já nos leva, né? O Espírito Santo unindo a instrumentalidade da palavra, já vai nos levando a essas compreensões de como que funciona a dinâmica dessa relação. Mas existem outras questões que precisam ser explicadas a partir da palavra de forma mais minuciosa. Então a teologia tem essa finalidade, nos fazer compreender melhor. Por isso que eu coloquei aqui, compreender melhor, não é nos levar à compreensão, mas aprimorar a nossa compreensão. Existem muitos homens e mulheres de Deus que nunca fizeram teologia e compreendem muito bem, né? A partir do momento que confessaram Jesus como o único suficiente Salvador, compreendem muito bem a relação de como se relacionar com Deus, sobre Deus ser espírito, né? Que a gente vê isso em Mateus 4:24, né? A relação de adoradores, né? De como Deus procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, como que funciona essa questão de espírito e verdade. Pessoas que não fazem teologia compreendem isso muito facilmente. Num momento devocional, no momento de oração, no momento de louvor e adoração num culto, não é? Alguns são providos com dons espirituais, então a partir desses dons também já clarificaram algumas relações sobre o entendimento dessa relação entre nós e Deus a partir
do Filho, a partir do Espírito Santo, a partir da própria revelação de Deus Pai nas coisas criadas, que nós, conforme falamos nas aulas passadas, a partir da palavra de Deus, enfim. Não precisa de teologia para você chegar à compreensão da relação do homem com Deus, mas para que nós venhamos aprimorar essa compreensão, aí é a finalidade da teologia. Que aí vai trazer uma melhor explicação, principalmente quando nós queremos proclamar o Evangelho, vai nos melhorar a compreensão em relação a explicar o porquê que funciona desse jeito. Então, na proclamação do Evangelho, a gente vai explicar melhor. Alguém vai chegar para a gente e vai falar: tá, você tem comunhão com Deus, ok? Mas por que Deus permitiu isso? Por que a gente hoje não vê Deus? Por que a gente não vê Jesus? Como que a gente vê? Como é que você ouve? Por que houve inimizade entre Deus e os homens? Por que Deus permitiu aquilo lá no Éden? Por que Jesus teve que ir para a cruz do Calvário? Então, a teologia vai nos melhorar essa compreensão para podermos ter um aprimoramento na proclamação, na explanação, na explicação do Evangelho e dessa relação entre Deus e o homem. Aí vai ter aqui também, e também com toda a criação e o plano de Deus. Então, olha só, a teologia vai aprimorar a nossa ferramenta de estudo, de ensino e de estudo, nos levando a compreender a relação de Deus com o homem, com a criação e o plano de Deus. Ou seja, nós vamos, a partir da palavra de Deus, a partir de conhecer esse plano de Deus, porque conhecer, as pessoas, elas, às vezes, os cristãos hoje atuais, pensam que conhecem sobre o plano de Deus, não é? Então pensam que conhecem sobre o plano de Deus, mas conhecer sobre o plano de Deus seria o quê? Saber só que Jesus foi para a cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou no terceiro dia e foi assunto aos céus? Não é só isso, né? Então a gente tem todo o plano de Deus construído desde o Antigo Testamento com diversos detalhes que, como eu disse, numa confissão de fé, o suficiente para compreendermos, para podermos ter uma confissão de fé que nos leve à salvação, o suficiente para isso já é plenamente compreendido de forma simples. Mas para podermos melhorar, aprimorar, para poder proclamar o Evangelho para pessoas mais céticas, mais incrédulas, para poder defender o Evangelho, não é? Das heresias que a gente vai ver mais para frente, para não sermos persuadidos pelos falsos ensinos, não é? Que vão tentar, por vezes, distorcer a relação do plano de Deus para poder acomodar o plano de Deus na sua própria vontade, no seu próprio querer, não é? Que a gente vai ver mais para frente que essa é uma das características da heresia, que ela tenta adaptar essa distorção, é uma adaptação para validar as vontades da sua própria carne. Então, para a gente evitar cair nesses ventos de doutrina, que vai ser citado em Efésios capítulo 4, verso 14, a teologia nos dá essa finalidade de compreender melhor o plano de Deus a partir do Antigo Testamento, unindo com o Novo Testamento, compreendendo o plano de Deus pelo Pentateuco, pelos históricos, pelos livros poéticos, pelos profetas menores, maiores, pelos evangelhos, pelo histórico do Novo Testamento, pelas cartas paulinas, cartas gerais, pela revelação, Apocalipse. Então, de compreender com a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de capa a capa. E a compreensão dessa relação entre Deus e o homem a partir da compreensão do plano de Deus traz uma plenitude
no nosso modo de pensar, no nosso modo de compreender o estudo, de modo que não apenas nos facilita proclamar o evangelho, mas também nos proporciona uma defesa melhor do evangelho. E não que o evangelho, como eu falei na aula passada, não que o evangelho por si só precise de defesa. O evangelho não precisa de defesa. A Bíblia, ela se defende por si só. Né? O evangelho, a palavra de Deus é imbatível. Nada pode e nada irá destruir a palavra de Deus, né? Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Agora, a nossa fé, a nossa confissão de fé, ela precisa de defesa. Nós precisamos defender a nossa fé. E como que vamos defender a nossa fé? A partir da compreensão da nossa relação com Deus, da relação de Deus com os homens, de Deus com toda a criação, a partir da compreensão do plano de Deus. Então, a primeira finalidade da teologia é essa: compreender melhor a relação de Deus com os homens, com toda a criação, ou seja, não somente os homens, mas toda a criação como um todo, né? Natureza, terra, universo, seres viventes, né? Os seres celestiais, anjos, demônios, tudo. A partir do quê? Do plano de Deus. A partir desse plano de Deus. Finalidade número 2. Finalidade da teologia é organizar os fundamentos da fé de acordo com as verdades reveladas. Isso aqui é extremamente importante. Esse tópico número 2 é o seguinte. Ele quer dizer que a nossa fé, a nossa confissão de fé, nós temos aqui, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente tem algumas coisas que já são nos ensinadas basicamente. Que João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali, no capítulo 3 de João, temos um resumo do resumo da nossa confissão de fé. Aquele que não nascer de novo, está lá em próprio capítulo 3 ainda, né? Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Então já está falando de batismo nas águas, está falando de nascimento, de confissão de fé pública e de confissão de fé espiritual, ou seja, não é uma confissão de fé só de aparência, tem que ser uma confissão de fé que verdadeiramente seja reconhecida e testificada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que é nascer da água e do Espírito. A gente tem o resumo de como que isso é alcançado no verso 16, mas existem outras questões dos fundamentos da nossa fé que estão espalhadas nas Escrituras Sagradas, que precisam ser organizadas na nossa compreensão. Elas não estão escondidas na palavra, elas estão espalhadas, porque Deus ele não vai trabalhar com nada que venha dificultar o caminho da nossa fé. Então, tudo que está escrito, tudo que nós precisamos para ter a nossa fé alicerçada, ela está muito claramente posta nas Escrituras para qualquer pessoa, desde de um leigo, desde uma pessoa semi-analfabeta ou até uma pessoa analfabeta, pode não conseguir ler as Escrituras, mas no ouvir, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra. Isso foi dito também em Romanos 10,17, pela razão de que os materiais de escrita, eles não eram baratos igual é hoje, né? Então, hoje a gente está tendo esse acesso de estudo bíblico pela internet. Então eu escrevi aqui no slide, né? Não custou nada para eu escrever, só tive que comprar um computador, ter o software aqui para poder digitalizar tudo e ter uma internet para poder transmitir. Agora, no tempo dos apóstolos, para você ter um material de escrita era muito caro. Então era muito difícil você ter um escrito bíblico para todas as pessoas, não é? Então, por exemplo, você tinha uma igreja o caso da igreja em Jerusalém, não é? Como começou lá na casa de Maria, em Atos dos Apóstolos. Vai dizer que tinha 120 pessoas lá
orando, buscando a Deus, esperando o poder descer sobre todos eles, conforme Jesus havia prometido, né? Em Lucas 24, 49, né? Ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. 120 pessoas estavam ali. Então, se tivesse que ter um escrito ali, de repente não teria como ter 120 livros de Isaías, 120 livros de Jeremias, 120 livros de Malaquias. Por quê? Porque era difícil, não era barato. Então, de repente, teria um para ser lido para muitos. Então, a fé vem pelo ouvir e pela palavra, não é? Porque o começo, a dinâmica, era de forma oral. Então, era tradição oral. Isso a gente estuda em bibliologia também. Depois eu posso preparar uma aula sobre isso para botar aqui no YouTube. Então, a gente tem essa relação da pregação ser muito pela tradição oral. Mas isso não invalida também ou não diminui a questão da nossa do poder de Deus por meio da leitura da palavra e tudo mais, né? A gente tem diversas profundidades esse Romanos 10:17, diversas profundidades. Mas eu só estou trazendo uma delas aplicado ao que eu estou explicando aqui sobre a relação de compreensão do que é necessário para se ter uma fé alicerçada em Cristo. Então, um analfabeto pode não conseguir ler, mas no que ele ouve da pregação da palavra, ele já tem, por meio do agir do Espírito Santo de Deus, o suficiente para poder ter uma fé alicerçada em Cristo, uma fé salvífica. Agora, essa fé ela tem que seguir em crescimento, não é? Por isso que Jesus disse que a fé ela é como um grão de mostarda. Ela deve ser como um grão de mostarda. Vamos ver esse texto rapidamente? Deixa eu ver aqui o seguinte, que eu vou ter que abrir o aplicativo aqui da Bíblia. Deixa eu ver se está... Vou conectar aqui rapidamente. Então, pessoal, coloquei aqui agora o aplicativo. Então vamos para cá para nossa Bíblia. Eu vou usar aqui a Almeida Revista Atualizada, mas confere na sua Bíblia aí o que a gente vai trabalhar. Então vamos ver essa questão da fé como tamanho do grão de mostarda. Aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 17, né? Aí, deixa eu melhorar aqui. 17, eu acho que é o 20. Vamos ver aqui a partir do verso 14, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Agora tá dando para ler aí. Vai dizer o seguinte. E quando chegaram, verso 14, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta caixa não se espere, senão por meio de oração e jejum. Tem uma ilustração em Lucas, eu acho que é Lucas 17 também, que vai ser, eu não sei se vai ser uma parábola que Jesus vai falar sobre o grão da mostarda, que vai ilustrar também essa questão da fé. Deixa eu ver se está aqui. Os tropeços, quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos. Aqui, aqui mesmo, ó, que já está aqui, ó, verso 3. Ó, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti,
7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, pecou 7 vezes, pediu perdão às 7, perdoa às 7. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Olha só que interessante isso aqui, ó. Aumenta-nos a fé, ou seja, aqui a gente já está num cenário onde o texto já está mostrando que já existe a confissão de fé, já existe uma fé sendo praticada. Porém, essa fé, ela precisa crescer, ela precisa ser aumentada, ela precisa amadurecer, ela precisa de força, ela precisa de estrutura, ela precisa de algo a mais para que eles venham amadurecer conforme o amadurecimento da fé. Aí nisso aqui, Jesus vai responder no verso 6. Lembrando, ó, Lucas 17, verso 6. Vai dizer o seguinte, ó: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mesma dinâmica, não é? De Mateus 17, naquele episódio, só que naquele episódio Jesus fala da ordem, aquela montanha vai para cá e sai para lá, aqui ele usa a moreira. É porque tem um outro texto que fala sobre a fé, os pardais, não é? Que os pardais eles se acomodam quando cresce o grão, não é? Será que essa concordância aqui de Mateus 18? Deixa eu ver se é. Mateus 18. Não é de Mateus 18. Lucas 17. Bom, eu acho que essa questão que eu estou tentando procurar, eu acho que é uma parábola. Enfim, é a parábola do grão de mostarda, mas eu não sei se ela vai comunicar exatamente essa relação da fé que eu estou querendo mostrar. Mas aqui já é o suficiente, para a gente não tomar muito tempo, né? Então disseram aos apóstolos o Senhor, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então isso significa, voltando lá, né, do que a gente estava falando, então isso significa que a fé, a gente já, quando confessa Jesus como Salvador, na verdade, quando a gente já ouve a palavra de Deus, né, a fé vem pelo ouvir pela palavra, isso já resume muita coisa, em Romanos 10:17, isso já vai nos levar a ter uma confissão de fé suficiente para termos a fé salvífica. Só que essa fé tem que aumentar, ela tem que crescer conforme nós vimos. Então a fé, essa relação da fé como o grão de mostarda é muito importante, porque ela começa pequeno, um grão de mostarda pequenininho, mas ela cresce. Ela cresce e pode virar até um refúgio para pardais, não é? Ou seja, pode virar algo grande, né? Uma árvore. Então a gente tem que compreender que a nossa fé, essa finalidade da teologia é organizar esses fundamentos da fé, ou seja, essas relações que aprimoram o entendimento e a compreensão da fé, que estão espalhados na Bíblia, para aprimorar a nossa prática de fé e a nossa confissão de fé. Então essa é a finalidade da teologia. O suficiente para a salvação? Não precisamos de teologia para isso. Mas a teologia nos contribui muito a pegar outras passagens que fundamentam ou que são fundamentos para a nossa fé, como, por exemplo, uma melhor compreensão sobre o batismo das águas, uma melhor compreensão do batismo do Espírito Santo, né? Aí tem um grande dilema, não é, da teologia, né? Que é o batismo no Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, né? Que aí um seria o batismo no Espírito Santo, seria uma coisa, o batismo do Espírito Santo seria outra, seria o batismo com fogo, não é? Que está lá em Mateus 3:11, não é? Vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, na teologia há uma relação diferente, há uma distinção ali que se complementam, mas que uma coisa uma coisa pode levar a outra, mas ambas não são a mesma coisa.
não só o batismo, aí você tem outros fundamentos da fé, uma compreensão da Santa Ceia, como que é a Santa Ceia, quem pode beber da Santa Ceia, consumir da Santa Ceia, quem não pode, como funciona a Santa Ceia, não é? Aí tem a questão, né, de ali é o memorial sobre Cristo, o corpo de Cristo verdadeiramente que está ali, ou é só uma representação do corpo de Cristo, é uma memória. Então tudo isso é muito importante, são coisas que organizam os fundamentos da nossa fé, que vão ser essenciais para a prática da nossa fé e para a proclamação do Evangelho por meio da fé. E não, quando eu falo da nossa fé, não estou falando de um tem uma fé de um jeito, outro tem uma fé de outro. Não é isso. É lógico que a prática da fé é dinâmica, né? Uns vão praticar de uma maneira mais... Uns vão praticar de uma maneira mais reservada, outros de uma maneira mais explosiva, de uma maneira com mais ímpeto. Outros vão praticar, não é, mais um lado da fé. Exemplo, uns vão querer praticar mais um lado mais tradicional, outros vão querer praticar um pouco mais os dons do Espírito Santo. Enfim, a dinâmica da prática pode ser diferente, mas os fundamentos da fé são os mesmos para todo mundo. Não tem a minha fé e a tua fé. Existe uma só fé. Existe uma só fé. Nós fomos batizados, nós somos salvos pelo mesmo Cristo, servimos o mesmo Deus e devemos praticar a mesma fé. E essa mesma fé está na mesma palavra, que é a palavra de Deus. Então, organizar esses fundamentos da fé é de suma importância para que venhamos compreender e aprimorar o crescimento da nossa fé, para chegarmos à estatura do varão perfeito, né? Está em Efésios 4 também. E a organização dessa fé, dos fundamentos da fé, é de acordo com as verdades reveladas, ou seja, não é de acordo com um comentário teológico, mas é de acordo com as Escrituras. Mas a gente vai usar um comentário teológico para poder verificar isso. Sim, vai ser uma ferramenta, vai ser um aliado, mas essa ferramenta ela tem que estar em concordância com aquilo que está sendo revelado, ou seja, aquela explicação, aquele comentário, aquelas explicações, aquela unidade que está tentando ser feita para organizar os fundamentos da fé tem que estar coerente com o que está sendo dito nas Escrituras Sagradas. Então a gente vai organizar questões como batismo, como Santa Ceia, verificar também, um dos fundamentos da fé é compreender quais os sacramentos que são praticados biblicamente. Tem igrejas, por exemplo, denominações, religiões, que têm diversos sacramentos que não estão propriamente inseridos na Bíblia. São dogmas. Então, esse dogma não é necessariamente a sã doutrina. Portanto, a gente tem que verificar os fundamentos da fé para poder compreender até a que ponto aquele sacramento é bíblico. Nós, protestantes, por exemplo, nós temos apenas, vamos colocar assim, na teologia do culto, a gente tem o seguinte, né? Para poder ser um culto, tem que ter oração, tem que ter adoração, né? O momento do louvor, da adoração, né? Quando a gente fala adoração, a gente sabe que a oração é uma adoração também, não é? Mas adoração é separar o momento de louvor em comunidade. Então, oração, adoração, que é louvor em comunidade, os dízimos, né? Os dízimos e as ofertas fazem parte da configuração do culto. Isso é bíblico, não é? Existia oferta para Jesus, existia oferta para os discípulos, existia oferta na igreja do Senhor em Atos 2, e o dízimo, ele nunca foi banido no Novo Testamento. O dízimo sempre existiu. Aí você vai dizer, mas Jesus ele não trabalha com dízimo no Novo Testamento, ele não fala de dízimo. Por que Jesus não fala de dízimo? Porque Jesus ele fez questionamentos, explicações naquilo que faltava no conhecimento e no entendimento do povo judeu.
Então o povo judeu, por exemplo, eles tinham uma má compreensão da lei de Moisés, de algumas questões da lei. Carta sobre o divórcio, sobre a condenação do pecado, sobre misericórdia e tudo mais. Aí Jesus bateu dentro disso. Agora, sobre dízimo, eles não tinham nenhuma dificuldade. Se Jesus fosse pregar sobre dízimo, ele ia meio que, naquele tempo, gastar o tempo em vão, porque eles não careciam de entendimento de dízimo. Porque eles davam dízimo até da hortelã. O próprio Jesus diz isso em Marcos, se não me engano, acho que é capítulo 7, que vai dizer que eles dão dízimo até da hortelã. Eles davam dízimo de tudo. Mas eles tinham uma má compreensão sobre a questão de pensar que eles faziam uma manobra no dízimo, no que se referia a dizimar, às vezes, até da hortelã, dando o corban, que era algo além do que a lei de Moisés mandava, para poder não amparar os pais idosos, não é? Então isso assunto de dízimo e oferta é assunto para outra questão, para outras aulas, né? Mas explicando resumidamente que Jesus não trabalha sobre a exigência de dar dízimo porque não precisava, porque o povo de Israel, os judeus, os discípulos, os apóstolos, não tinham dificuldade de compreender isso. Eles não tinham dificuldade. Qual era talvez a dificuldade? A generosidade, a oferta, não é? Então, Paulo trabalha isso, não é? Aquele que dá com alegria, não é? 2 Coríntios 9, verso 7. Então, a gente tem esses trabalhos de oferta, de generosidade, que é algo que vai além da lei. Mas os dízimos e as ofertas são bíblicos. Não há anulação alguma de dízimo no Novo Testamento, como muitos pregam. Então, dentro da teologia do culto, a oração, a adoração, dízimos e ofertas e os sacramentos. Né? E os sacramentos. E quais são os sacramentos da igreja? Os sacramentos da igreja são... oração, louvor e adoração, não é? Dízimos e ofertas, ministração da palavra, pregação da palavra, não é? A exposição da palavra e dízimos e os sacramentos. Então são 5 pontos que definem um culto, que aquilo ali é legitimamente um culto. E quais são os sacramentos da igreja, né? Compreendidos por meio da teologia protestante? Batismo nas águas e a Santa Ceia. Então são esses os sacramentos. Então você compreender quais são os únicos sacramentos da igreja a partir das verdades reveladas, não é? Então essa compreensão foi a partir das verdades reveladas, não foi a partir de eu acho que é assim porque eu tive uma revelação, eu acho que é assim porque eu tive uma visão, eu acho que é assim porque o anjo veio, falou comigo, me mostrou um rolo. Não tem isso dentro da teologia protestante. E não deve ter isso em nenhuma teologia cristã. É tudo a partir das verdades reveladas, ou seja, tudo a partir da palavra. Então, organizar isso muito bem é a finalidade da teologia para que venhamos compreender o aprimoramento da fé. E para a gente poder caminhar, tem outros fundamentos da fé que devem ser organizados, né? A questão a fé, né? A obras por meio da fé, né? Porque vai ter um texto, vai dizer lá em Tiago, né? 2, Tiago 2, 2:20, se não me engano. Acho que é 2:20. Deixa eu ver aqui rapidinho, a Bíblia está aqui. Mas você já deve presumir o que eu vou falar. É só para poder não... Vou botar aqui para a gente verificar, só para não dizer que eu tô jogando conversa fora, né? Tiago 2, eu falei 2:20, né? Mas a gente tem aqui Tiago a partir do 2:14, né? Vamos ver se o 2:20 já resume muito bem, né? 2:20, né? Queres, pois, ficar certo... peraí, deixa eu deixar aqui melhor. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou em outras, vai dizer em outras palavras, né, que a fé sem obras é morta, não é? Então, como que funciona isso? A gente não é salvo por obras, mas nós somos salvos pela fé. Mas se nós não somos salvos por obras, então por que tem que fazer obra? Porque a obra, ela
diz muita coisa sobre a fé. E diz o quê? Tá vendo? Então são questões ligadas à fé, né, que não estão escondidas nas Escrituras, mas elas estão espalhadas nas Escrituras, e a gente deve ter uma compreensão melhor sobre isso a partir do auxílio da teologia. Vamos continuar aqui, ó. Tópico 3. Responder perguntas humanas. Né? A finalidade da teologia é responder perguntas humanas sobre moralidade, eternidade, propósito e muitos outros assuntos. Então a gente tem questões sobre por que existe o mal, o que é ruim, o que é mal, o que é bom, quem é bom, existe alguém que é bom? Nós somos naturalmente bons e o mundo que nos corrompe, ou nós somos naturalmente maus? Não é? E essa maldade que corrompeu o mundo, tudo isso está nas Escrituras Sagradas, e a teologia tem como a finalidade responder essas perguntas. Né? O que é sobre moralidade? Então a gente pode ver o que é ser pecador, quem é pecador. Uma questão muito interessante, não é? Tem gente que pensa que o pecador a gente passa a ser pecador. Algumas pessoas pensam isso de forma subliminar, que o pecador é a partir de 18 até os 65. Porque tem muita gente que pensa que criança não tem pecado e que idoso não tem pecado, sendo que a Bíblia não diz nada disso. Só não vai ser considerado pecador aquele que confessou Jesus como seu único suficiente Salvador e que pratica a fé salvífica, a fé de alguém que foi salvo, que entregou a sua vida para Jesus. É somente esse que não vai ser considerado mais como pecador, vai ser considerado santo, né? Agora, a partir do momento em que você não entregou sua vida para Jesus, ou que você se afastou do Senhor e sua fé esfriou e você não pratica mais, não é, a fé salvífica, você é pecador. O próprio Davi falou, acho que no Salmo 51 que ele fala, fui concebido em pecado, ou seja, ele desde criança é pecador. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos. Então você vê que, por exemplo, uma criança lá já tem a naturalidade de desobedecer os pais. Algumas desobedecem menos, né? Com uma breve correção já passa a obedecer o pai e obedece às regras, mas a naturalidade de desobedecer aos pais já está dentro da criança. Então a criança já é pecadora, já tem o pecado. O idoso não é porque tá idoso, que tá ali de bengalinha, sem dente, com a boca igual uma goiaba, que não, tadinho, é velho. Não, se não confessou Jesus como Salvador, é pecador. Isso não é uma abordagem minha religiosa, extremista, né? Porque agora essas palavras aí é o que está em voga, né? Na mente dos deturpados da internet. Mas isso é o que as Escrituras nos mostram. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Tem uma condição. Não é para todo aquele que está na terra. Não. Para todo aquele que nele crê. Tem condições. Então, a finalidade da teologia é trazer resposta para esses questionamentos, para essas perguntas. Quem é pecador? Como que funciona, não é? A questão, mas se uma criança nasceu pecadora, né? Ou seja, todos somos pecadores. Não é porque é criança, não estou dizendo isso, mas todos somos, fora de Cristo, somos pecadores. Todos, sem exceção. Então, como que funciona, não é? Essa relação de uma criança de 5 anos, se ela porventura vier a óbito por um problema de saúde e tal, ela vai para o céu, não vai? Então tudo isso, a teologia tem como finalidade responder essas perguntas
com clareza a partir das escrituras sagradas, né? E a gente já adianta aqui de antemão, não é para ficar preocupado. Eu tinha um filho, uma filha que faleceu com 5 anos de idade, foi a óbito, sei o que, foi pro céu, foi pro inferno. Fica tranquilo, Deus ele compreende a nossa a capacidade até onde vai a capacidade da pessoa confessar, ter a confissão dos seus pecados, né? Uma criança de 5, 6 anos tal, não tem ainda uma percepção de que ela é pecadora, da gravidade do pecado, do que é pecado. Então ela precisa ser ensinada. Então isso, Deus ele vai, com a sua graça comum por meio da cruz do Calvário, vai fazer com que haja um alcance naquela vida de misericórdia de Deus. A graça vai vir sobre ela, compreendendo essa limitação. Assim, eu compreendo que é dessa forma. A gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso futuramente. Mas quando nós já atingimos uma certa idade, onde nós podemos já compreender a noção das nossas falhas, dos nossos pecados, compreender que aquilo que estamos fazendo é legitimamente errado, ainda que não venhamos ter sido alcançados pelo Evangelho ainda, mas já todos nós, né, dentro de cada um de nós, já temos a compreensão plena do certo e do errado. Isso já vem dentro de nós. O ser humano sabe quando está certo e quando está errado. Isso é o senso da moralidade comum em todos nós. Que isso faz parte da soberania de Deus, do governo de Deus, não é? Todos nós temos a sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado. Não tem ninguém que vai sair indesculpável. Eu não sabia que era ruim. Todos sabemos. Agora, como que funciona isso diante da revelação de Deus? Aí a teologia tem a finalidade de responder isso, sobre a moralidade, sobre a eternidade. Quem morreu em Cristo vai para onde? Quem morreu sem Cristo vai para onde? Como que funciona essa relação de pós-morte, não é? Tem uma nova oportunidade, né? Ou seja, uma reencarnação? Não tem? Isso a teologia responde. Sendo que a Bíblia já responde isso com muita clareza, né? Em Hebreus 9:27, né? Ao homem foi destinado a morrer apenas uma vez, e logo após vem o juízo. Então isso já mata qualquer tipo de crença de reencarnação. Não existe. A Bíblia nos revela isso. O homem só tem uma oportunidade de viver. É o agora. O teu modo de viver é o agora. Depois que você morre, já vem o juízo. Ou seja, você já vai estar sendo reservado para o dia do juízo. E nesse dia vai estar, aí a teologia também vai ter como finalidade mostrar os textos que falam em relação a isso, não é? Apesar de, mesmo sem teologia, a gente já ter vários textos que nos apresentam com facilidade, Apocalipse já nos apresenta muito com facilidade isso, mas a teologia vai ter a finalidade de organizar esses questionamentos e essas respostas. O propósito, né? O propósito de um homem de Deus, o propósito da mulher de Deus, o propósito de Deus por meio da igreja, o propósito de Deus por meio de todas as coisas que acontecem, né? Da sua permissão, da sua intervenção e muitos outros assuntos. São muitos os assuntos que vão surgindo com o passar do tempo, a partir da leitura bíblica e também da teologia, do estudo teológico. Então as escrituras sagradas, a teologia vai ter como finalidade responder isso e muito mais. Último tópico, fundamentar a prática cristã. Ou seja, a finalidade da teologia é fazer com que nós venhamos ter uma melhor prática, ou pelo menos deveria ser a finalidade da teologia, não é? Ainda que a gente veja que a teologia, muitos estudam a teologia, mas poucos praticam a prática cristã, não é? Poucos exercem a prática de fé. Então a gente tem muito teólogo aí, inúmeros crentes aí, que é sentadinho com uma estante de livro atrás,
mas que na prática, vamos dizer assim, é um sepulcro caiado, né? Todo bonitinho por fora, todo enfeitadinho, mas por dentro tá podrinho, tá fedido, não tem prática nenhuma, ainda xinga, fala palavrão, né? Todo teológico ali, mas para sua maneira de viver é todo relativo. Isso aqui eu posso, aqui não posso, que segundo a minha teologia é isso, segundo a minha teologia é aquilo. E não é essa a finalidade da teologia. A finalidade da teologia não é nos colocar num self-service, onde a gente vai escolher o que vai comer da Bíblia e o que não serve para mim vai para o meu irmão. Não é isso. A finalidade da teologia é tudo isso que nós falamos. Nos trazer compreensão, organização dos fundamentos da fé, responder questões e nos levar à prática cristã. Então a gente tem aqui até uma sequência. Nos fazer compreender, nos trazer organizar, né, os fundamentos da fé, compreender, organizar, trazer resposta para perguntas e questionamentos que vêm e nos levar à prática cristã. Essa deve ser a finalidade da teologia. E na prática, no que sentido? Na vida espiritual, né, sabendo, nos trazendo uma melhor compreensão de como lidar com a vida terrena e a vida espiritual. As duas andam juntas, mas o que é uma vida espiritual, como praticar essa vida espiritual, como que funciona, uma vida em espírito de oração, uma vida onde a gente compreende que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra potestades e principados e tudo mais, não é? Para nos levar a uma vida de mais oração, de mais jejum, de mais propósito. Outra prática cristã, fundamentar a prática cristã na missão, a missão da igreja, a missão cristã. Qual é a nossa missão? Né? A primeira missão que já nos foi delegada, não é? É ser testemunha de Cristo, né? E sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Assim que a obra da salvação, assim que a aliança da graça foi totalmente consolidada, né? Que foi na ressurreição de Cristo. Jesus, quando ressuscitou, ele dá as últimas instruções lá em Mateus 28 e vai dizer, ó, e sereis minhas testemunhas, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão fazer discípulos, vão ensinar, vão pregar o evangelho e tudo mais. Aí tem outros complementos nos demais evangelhos. E pisarão em serpentes, escorpiões, não sofrerão dano algum, vão expulsar demônios, falar em novas línguas, vão curar enfermos e tudo mais. Então a missão, ela vai ser melhor compreendida com o auxílio da ferramenta da teologia, né? Ela vai nos trazer esse auxílio. Que a finalidade da teologia deve ser nos trazer o senso de urgência da missão. Que a centralidade, a coluna das obras, que a gente viu, né? A fé sem obras é morta. E qual é o fundamento das obras? Qual é a coluna das obras? É a missão. É a missão da igreja. Né? Que é a proclamação do evangelho, é fazer discípulos, é consolidar discípulos, é fornecer força para os discípulos que estão fracos na fé. A 1 Tessalonicenses 5, não é? A partir do 12, tem diversas instruções ali extraordinárias como exemplo de consolidação dessa missão, não é? E tudo mais. Fundamentar a fé na prática de culto, como a gente já viu agora há pouco. Dei pelo menos ali os 5 pontos principais que configuram um culto. Sobre a ética, né, como lidar ali com as diferenças, não é, com a diversidade da igreja, não é? A Efésios capítulo 4 vai lidar, Paulo vai abordar muito sobre esse assunto, sobre a diversidade, né, a diversidade de ministérios, diversidade de dons, não é? Em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 12, né? É 12 ali, é 12 até 14, 1 Coríntios. Então a gente tem diversidade de dons, diversidade de ministérios. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são pastores, outros são... Né, tem quase todos os ministérios ali. Paulo, por exemplo, eu acho que o único registro que não tem de Paulo é que ele era profeta. Eu acho que é o único registro que não tem. Que Paulo ele não exerce uma atividade de profeta, mas ele exerce de apóstolo, ele exerce de mestre, de pastor,
não é? E de evangelista, ele, né, grande ganhador de almas. Então vai ter pessoas que vão ter uma série de talentos, não é? Uns vão ter um, outros vão ter dois, outros vão ter cinco e vão ser multiplicados. Mas como lidar com isso de forma ética, né? Como lidar com quem fala em língua, com quem não fala em língua, com quem tem o dom de visão, com quem não tem, com quem é batizado no Espírito Santo, ou seja, batizado com fogo, seja o batismo dos dons, quem não tem esse batismo, como lidar com uma igreja mais tradicional, com uma igreja mais pentecostal. Tudo isso, essas questões éticas também fazem parte, ou deveriam fazer parte, da finalidade da teologia. A teologia tem como finalidade nos levar à compreensão ética de como lidar com essa diversidade. O corpo de Cristo apesar de ser resumidamente na anatomia humana, não é? Falam de um é mão, outro é braço, outro é perna, outro é peito, outro é pescoço e tudo mais, e o cabeça é Cristo, logicamente. Mas o corpo de Cristo é de uma grande diversidade, não é? Uns gostam de azul, outros gostam de vermelho, outros gostam outros gostam de barulho, outros gostam de bater palma, outros não gostam, outros gostam de orar em pé, outros gostam de orar sentado, outros gostam de orar de joelho, enfim, é uma diversidade. E como consolidar essa diversidade de forma ética em uma só confissão de fé, na harmonia de um mesmo corpo. Então, a teologia, ela tem como finalidade aprimorar as nossas ferramentas, a nossa compreensão em relação a isso também. Bênção de Deus. Então, a gente vai fazer o seguinte, a aula já está uma hora e pouca de aula aqui já quase. Já está quase uma hora e pouca aqui de aula. Vamos pegar só esse exemplo aqui e na próxima aula a gente dá sequência aí na aula, né? A gente dá sequência aí nos próximos assuntos. Mas está aqui, ó. Por que estudar teologia? Não é o bastante obedecer a Jesus? Utilizemos uma ilustração baseada no livro do James Sawyer. Então, essa ilustração está num livro que eu falei na aula passada, né? Introdução à Teologia. Eu acho que eu mostrei isso nas aulas passadas. Você confere lá. Então, deixa eu até desaparecer aqui rapidinho, para poder não atrapalhar essa leitura aqui. Beleza. Então, está escrito aqui, ó. O astrônomo disse ao teólogo, essa é a ilustração: não entendo por que vocês teólogos fazem tanto caso dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, da graça ser imputada, infusa, de expiação limitada ou expiação ilimitada e coisas assim. Para mim, o cristianismo é simples. A regra de ouro é a seguinte: façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Ao que o teólogo respondeu num tom casual: acho que entendo o que você quer dizer, pois fico perdido nessa sua conversa a respeito de estrelas explodindo, o universo se expandindo, entropia, perturbações astronômicas. Para mim, a astronomia é simples. Brilha, brilha, estrelinha. Olha só que interessante esse diálogo aqui, essa ilustração, não é? Deixa eu explicar melhor para você que não entendeu. A ilustração quer representar a seguinte realidade. Muitas pessoas perguntam: mas para que estudar teologia? Eu não preciso de teologia, né? Obedecer a Jesus, confessar que ele é o único e Salvador, estar na igreja e tal, é o suficiente. Para a salvação, sim, é suficiente. Mas, né, essa ilustração quer passar o seguinte ponto. O astrônomo, ele fez esses seguintes questionamentos para o teólogo, falando: cara, não tem necessidade de, saber desses pormenores. Se Deus, se todo mundo vai ser salvo, se não vai, sabe? O negócio a gente faz, o mal que eu não quero para mim, não quero para os outros, e o bem que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. Esse é o básico. Aí o teólogo vai responder no mesmo tom, mas para poder instigar o astrônomo a falar algo.
o teólogo vai fazer o seguinte: não, nesse ponto talvez você tenha razão, porque você fica explicando, né, você estuda astronomia e fica explicando, pô, como é que funciona eu vou explicar aqui que a Terra ela gira em torno de si mesma e também gira em torno do Sol. A gente tem um sistema que se chama sistema solar. Existem meteoros, cometas, existem estrelas, estrelas que estão há tanto tempo longe da Terra. A Lua, ela tem um efeito sobre a Terra que faz Y, né? Sem a Lua ia acontecer X coisa. O Sol, ele tem um potencial de magma tal. Então, assim, né? Tô aqui só falando de forma bem rasa para poder a gente não ficar muito tempo nessa ilustração. Porque aí nesse argumento o teólogo quer dizer, cara, a gente não precisa saber disso. A gente olha para o céu, o que importa é o quê? Meu irmão, o céu está aberto, o que importa é que a gente sabe que tem estrela brilhando. A gente não vê estrela, a gente já sabe que o tempo está fechado, está nublado. Se não tiver nublado, a gente vê estrela. Se a lua tiver lua nova, a gente não vê. Se a lua tiver cheia, a gente vê a lua. E tá bom demais. O homem não vai chegar até a estrela, né? O homem não vai chegar até outro, né? Que é uma polêmica, né? O homem chegou até a lua, é o que dizem, né? Eu não acredito que o homem chegou até a lua. Isso aí vai dar uma polêmica em tanto se a gente for falar sobre esse assunto. Mas eu não acredito. Acredito que tem materiais que falam que o homem foi até a lua, mas o homem ir até a lua é outra história, né? Isso aí a gente fala numa outra resenha. Mas o que obviamente o astrônomo ia falar? Não, claro que é importante saber que as estrelas explodem. A gente vai saber sobre a expansão do universo, se o universo é limitado, se não é. Aí a ideia do teólogo era instigar o astrônomo a explicar. Não, se a gente saber que a Lua está posicionada e tal, não é uma estrela, não é um planeta, mas é um satélite do nosso sistema solar, é importante porque a gente sabe que a posição da Lua é que influencia na maré, nos efeitos do mar. E estudando sobre os efeitos do mar, a gente compreende melhor sobre o sistema, né, sobre a cadeia alimentar do mar, sobre o sistema vivência com esse fenômeno da natureza e tudo mais. Isso vai nos abrir estudo para possíveis descobertas. As descobertas podem nos trazer benefícios para desenvolver não só pesquisa, mas desenvolver algumas coisas que beneficiam, né, o ser humano como um todo. No avanço tecnológico a gente pode descobrir algo e tal. Então ele teria toda uma explicação que eu acho que todo astrônomo que fosse ver esse diálogo iria ter uma explicação. Aí nisso o teólogo ia rebater, ia falar assim: então, tá vendo? Da mesma forma que você tem uma explicação para estudar astronomia, a gente também tem uma explicação para estudar teologia. A importância é que a gente vai ter uma fé melhor fundamentada, a gente vai ter resposta para perguntas que, quando não respondidas, trazem dúvidas sobre a fé. E a finalidade da teologia é consolidar a fé e não trazer dúvida. Vai ter uma prática cristã mais madura e tal. Então, o teólogo, assim como o astrônomo teria resposta para esse questionamento, o teólogo só estava aguardando a oportunidade de responder na mesma medida em que o astrônomo ia fazer essa resposta. Então, dentro desse diálogo, a gente confere a seguinte questão. Olha só, abriu uma caveira aí, né? Então a gente está vendo aqui uma estrutura. A gente está vendo aqui uma estrutura de um esqueleto. Aqui esse esqueleto tem cabeça, pescoço, tem o tórax aqui, tem tudo que uma estrutura esquelética perfeita tem. Só que o que a gente está vendo aqui, não é? O que a gente compreende? Que esse esqueleto, ele tem uma estrutura bem montada. Então ela tem uma estrutura do pé à cabeça que consolida muito bem esse ser, esse projeto, digamos assim. Só que tem um porém, é só um esqueleto. Então o que a gente não está vendo aqui? A gente não está vendo vida. A gente não está vendo
vida. Agora, a gente tem já do outro lado, isso aqui é uma água viva. Uma água viva. Só que a gente está vendo aqui que essa água viva, ela tem vida, mas ela não tem estrutura. Então essa água viva, ela permanece viva, mesmo sem estrutura. Só que quando ela vai para fora do seu ambiente, quando ela vai para outro ambiente, ou seja, ela sai da água e vai para um ambiente terreno, ela não vai encontrar facilidade ou, em alguns casos, possibilidade de voltar com vida para o ambiente no qual ela faz parte. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Então, quando nós vemos essa seguinte analogia, a importância da teologia é a seguinte: teologia é uma estrutura, mas sem vida, ela é uma estrutura ineficaz. Porque toda essa estrutura aqui não vai conseguir andar, não vai conseguir sentir cheiro, não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ouvir, não vai conseguir fazer nada. Então, uma teologia sem vida é só uma estrutura morta. Porém, uma vida sem um estudo teológico, ela pode até viver, mas o dia que ela sair do seu ambiente e for para um outro ambiente de forma necessária ou de forma involuntária, ela pode encontrar dificuldade para voltar para o seu ambiente de origem ou não encontrar possibilidade de voltar. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura sólida. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que unir a vida espiritual com uma estrutura de estudo da palavra para que nós venhamos transitar em todos os ambientes sem sofrer danos que nos afastam completamente do nosso ambiente de origem ou que nos impossibilite, né, de voltarmos. Aí a gente complementa aqui com 2 Pedro, né? 2 Pedro é o capítulo 3, verso 18. Eu não lembro se o 18 é o último verso, né? Tô crendo que é o 18. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou nem abrir o aplicativo aqui para vocês não, só para economizar tempo. Mas é 2 Pedro 3, é 18 mesmo. Já vi aqui. 18, que é o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer na graça e no conhecimento é isso. É ter uma estrutura com vida. É unir essa relação. E a teologia, ou o estudo teológico, ele deve seguir esse princípio. Ele vai responder isso tudo, mas ele tem que ter vida. Tem que ter estrutura. E a pessoa que vê que tem vida, né? A pessoa que às vezes tem oração, busca, tem vida, ela navega nas águas do Espírito Santo, ela precisa entender que ela precisa de uma estrutura para quando o dia que ela acabar saindo daquele ambiente, ou seja, vai para um ambiente que tem um embate com alguém de outra religião, tem um embate com a vida, tem um embate com uma adversidade, tem um embate com qualquer outra coisa que vai trazer um questionamento sobre a fé, e ela não tiver a estrutura para transitar nesse ambiente, essa vida pode correr risco por não conseguir transitar nesse ambiente e permanecer no ambiente de origem, né? Então, essa é a importância e a finalidade da teologia. Maravilha? Então, na próxima aula a gente vai caminhar ali para alguns textos sobre a importância da teologia, né? Um pouco sobre essa importância, e vamos caminhar para a questão da heresia. Maravilha? Então a gente se vê na próxima aula. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e não deixe de conferir a descrição desse vídeo, não é? Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.